Olá pessoal, então vamos começar agora esse novo tema, trabalho 2 de estatística, técnicas de amostragem. Tá? Então a gente não vai mais uma vez resolver todos os problemas que estão aqui, porque seria contraproducente, né? Vocês vão fazer os exercícios por conta própria, aí eu vou resolver eles aqui e vocês não vão aprender a fazer sozinhos, né? Então, vamos fazer coisas parecidas. Então, eu vou selecionando e vou fazendo exercícios parecidos, né? Eu vou copiar aqui. Então, eu vou copiar o problema e daí eu vou adaptar ele, tá? Então, adapto aqui. Chama de import. Agora vocês estão vendo que tem a calculadora, então vai ajudar a ver. Sei que fica feia a imagem, mas é o que eu sei fazer, tá? Ah, não copiou. Espera aí. Não, espera aí, deixa eu fazer de novo aqui. Problema 1. Acho que agora foi. Então, ué, o que está dando aqui? Selecionar, captura, fazer captura de tela. Estou selecionando aqui, sempre fez. Eu vou para cá e colo. Vou dar uma pausa aqui que eu não estou entendendo. Continuando aqui, não mudei quase nada, mas deu certo. Vai entender, tá? Então vamos pegar esse caso aqui. Uma indústria tem 655 operários e qual o tamanho de uma amostra aleatória de 11% da população. Então, assim, para começar, né, essa aqui é a chamada amostra aleatória. Né? Amostra aleatória é uma amostra simples. Tá? A gente pega todos os dados, coloca numa urna e tira aleatoriamente, assim como faz numa loteria. Tá? O nome engana, é amostra simples. Tá? É o melhor tipo de amostragem, de técnica de amostragem que existe. Nada é superior a isso. Se a gente quisesse fazer uma amostra perfeita, o erro mínimo, com pesquisas eleitorais, acabava com todas as tendências e diferenças entre institutos, pegava o CPF de todo mundo que vota, fazia o computador sortear, ou tirava na mão, ia atrás das pessoas com o CPF e via que elas não votassem. A precisão seria brutal, não ia ter diferença praticamente entre os institutos de pesquisa. O problema é que não dá para fazer isso, não tem como pegar um CPF e descobrir onde é que a pessoa está. Não tem como fazer. Então tu tem que estratificar sul, norte, rede social, religião e tal, e pegando isso aí para tentar compor uma amostra. Então ela não é mais uma amostragem simples, é uma amostragem estratificada, um monte de coisa, e isso vai gerando problema para construir a amostra. A amostragem aleatória é a mais simples de todas. Se vocês têm dados, tem uma seguradora, tem 10 mil clientes, manda o computador gerar números aleatórios, pega lá, é a melhor amostragem que existe. Nada pode superar esse tipo de amostragem. Tá? Aqui tem uma observação que alguns dados, como o número de pessoas, devem ser inteiros. Assim deve-se utilizar arredondamento. Então, no caso aqui, se eu pegar 11% de 65, vai dar um número quebrado. Tá? Então, para não fazer exatamente o mesmo problema, vamos dizer que eu tenho uma amostra, vou fazer um pouquinho invertido. Tá? Eu tenho uma amostra de 325 pessoas. Vou inverter um pouquinho o problema para raciocinar um pouco. Tá? E essa amostra representa 33,5% de uma empresa. Qual que é o tamanho da população? Né? Como é que vocês vão fazer? Vocês podem usar a regra de 3, mas eu vou fazer de um jeito mais
direto, né? Eu pego 320. Se fosse o total, eu multiplicaria por 33,5 por 10. Como eu estou tendo a parte 325, eu vou dividir por isso aqui, né? Ou seja, multiplicar pelo inverso, 100 por 33,5. Agora a gente tem a calculadora aqui, vocês vão ver a calculadora. Então eu vou fazer 325 vezes 100 dividido por 33,5. Vai dar esse número aqui, 970, vamos pegar duas casas depois da vírgula, 14. Tá? Aí você já tem um problema aqui, tá? Não tem 970,14 pessoas. O que a gente vai fazer nesse caso? Então, uma abordagem que a gente pode fazer é utilizar a técnica do arredondamento. Que tipo de arredondamento que eu estou fazendo? Para inteiros. Então, eu vou arredondar para inteiros. O que significa? Que eu vou ver o que tem depois, é o 1, então o 1 vai manter o dado que eu tenho, ou seja, o arredondamento aqui vai dar 970. Repara que se a gente calcular, vamos pegar a calculadora, e calcular 33,5% de 970, qual o tamanho da minha amostra? 324,95, não é 325. Se eu arredondar, vai dar 325, mas não tem como dar inteiro. Então, a gente tem que entender que, às vezes, os problemas eles exigem números inteiros. Então, a gente tem que fazer adaptações para as respostas. Se dá conta que eu não posso ter 970,14 pessoas, tá? O caminho do problema é um pouquinho diferente, mas vocês entenderam a lógica. Tá? Bem tranquilo aqui. Com o objetivo de escolher quais são os odores preferidos pelos passageiros, tá, vou pegar essa daqui. Eu não quero me estender muito tempo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou pegar esse segundo problema, que é um pouquinho mais simples, mas é parecido com o anterior. Então, vamos lá abrir o meu Jamboard. Vamos pegar o segundo problema. E aqui a gente tem uma chamada amostra estratificada. Tá? Uma amostra, tipos de amostragem diferentes. Né? Amostra proporcional, né? Estratificada. O que significa isso? Significa que eu estou separando em estratos. Se vocês repararem, a palavra não é extrato com X, né? Extrato bancário, alguma coisa assim, né? É extrato com X. Esse extrato, ele fala de separações, tá? A palavra exatamente essa. Então, qual que é o contexto? Né? Na feira de automóveis, você fará uma pesquisa para conhecer as preferências relativas a determinados modelos de carros. A população é composta, tá? Não vamos entrar aqui em questão de gênero e tal, vamos simplesmente fazer a questão da estratificação, tá? Do princípio, tá? Na impossibilidade de entrevistar todos, faça um levantamento por amostragem proporcional estratificada. Proporcional, né? Tem esse termo, eu esqueci de colocar aqui, que é proporcional. Estratificada de 13% dos visitantes. Estabelecer o tamanho da população, o tamanho da amostra e o número de homens e mulheres que irão compor a amostra.
Então vamos fazer o seguinte, a gente não vai resolver o mesmo problema, como eu já falei aqui, a gente vai resolver um problema parecido. Então vamos pegar um problema que seja similar, mas que tenha os mesmos princípios, que é isso que eu quero que vocês aprendam a fazer. Então, o problema que eu vou pegar é o seguinte, imagina que a gente tem três séries. Uma série tem 15 alunos, a outra tem 25 e a outra tem 12. E a gente quer uma amostra de, vamos dizer, um pouquinho diferente do anterior. Antes eu dizia porcentagem. Eu quero uma amostra de 10 pessoas, 10 alunos. Então o que eu vou fazer? Primeiro vamos calcular a população inteira, né? População inteira, 15 mais 25 dá 40, mais 12 dá 52. Essa é a população inteira, 52. Quero 10 alunos. O que isso representa de percentual? 10 por 52, vamos fazer a conta aqui. 10 por 52. 0,19. Eu vou colocar em porcentagem também, mas 0,1923. 0,1923, que é 19,23%. 23%, tá? Então eu quero fazer agora uma amostra que seja de acordo com essa proporção. Vamos fazer a conta então. Eu vou multiplicar, pegar minha calculadora aqui, vou multiplicar tudo por 0,1923. 0,1923 vezes 15. Então a gente tem que ter mais ou menos 2,88 é a turma 1, a turma 2 e a turma 3. 25. Então, o que eu faço aqui? 0,1923 multiplico por 25. 4,80. E mais uma, 12. 12. Então, 12 vezes 0,1923. 2,30. Só para a gente fazer um teste, se a gente somar esses três, 2,88 mais 4,80 mais 2,30, eu vou ter 9,98 a soma. Tá? Opa! A soma deu 9,98. No entanto, eu quero 10 alunos. O que eu vou fazer agora para conseguir esses 10 alunos? Então, eu tenho que raciocinar um pouco. Eu posso fazer arredondamento. Se eu fizer arredondamento, 2,88 nas unidades vai virar 3, 4,80 nas unidades vai virar 5, 2,30 nas unidades vai virar 2. Né? Eu estou arredondando assim. 8 aumenta e 3 mantém. 2 mais 3 mais 5. Então, primeira, segunda e terceira série vai ter 3 pessoas, 5 pessoas e 2 pessoas. Fecha 10. Nem sempre eu vou conseguir essa precisão. Pode ser que eu vou fazer os arredondamentos, faço bonitinho e vai faltar. Vou ter 9 alunos, 11 alunos, 12 alunos e tal. E aí vocês vão ter que ter um certo jogo de cintura para fazer essa conta. Não tem uma regra mágica de como fazer isso, tá? Mas é só para vocês terem uma noção de como é que vocês fazem uma amostra proporcional estratificada. É bem interessante usar porcentagem da amostra pelo todo e ir calculando, dependendo do problema, né? Aqui era 13% e tal, mas é um tipo de problema interessante de amostragem, bem realista, né? Quando você fazer uma pesquisa eleitoral, é assim que funciona, né? Pega quantas pessoas são da classe A, B, C, vai pegar que votam, vai pegar muito mais da classe C do que da classe A, tem que ser proporcional. Que a classe C, sei lá, é 70% da população, a classe B é 25%, a classe A é 5%,
Você não vai pegar a mesma quantidade da classe A, B e C, porque o estado socioeconômico vai influenciar enormemente se a pessoa vai, em quem ela vai votar, né? Isso aí é altamente comprovado, tá? Vou ver quanto tempo já deu aqui, tá dando uma carga muito grande, né? Vamos pegar mais um problema aqui. Então esse aqui é o problema um pouquinho diferente. Deixa eu trazer lá de Jamboard. A seguradora vendeu 480 apólices de seguro com o objetivo de verificar o nível de satisfação dos clientes. Foi extraída uma amostra sistemática. Outro tipo de amostragem, então. Amostra sistemática. O que significa amostra sistemática? Eu tenho os dados todos contados, de 0 a 100. Quero pegar 10. Eu pego. Eu começo num valor aleatório. Aí eu pego e pulo 10, pulo 10, pulo 10, pulo 10, pulo 10, pulo 10. E vou pegando os números. Então, se o primeiro foi 3, 13, 23, 33, 43. É um tipo de amostragem. Ela é muito utilizada na indústria. Por exemplo, está produzindo parafusos. A cada 100 parafusos tu pega um para testar. É uma forma, em vez de tu pegar uma balaio de parafusos e escolhendo aleatoriamente, é uma maneira muito comum de usar, muito útil. Tá? Se chama amostragem estratificada, sistemática. Tá? Bastante conhecida, bastante usada. Então vamos pegar um exemplo que seja diferente aqui. Né? Aqui uma apólice vendeu 450 apólices de seguro. Então vamos dizer que a gente vendeu 1000 apólices de seguro. Então é o total da população. Eu quero uma amostra sistemática de, vamos colocar aqui, 50 clientes. 50 clientes. Começando pelo número 10. Então o que a gente começa é o K. Tá? Perdão, é o M, né, pela fórmula. É o M. Então vamos fazer são 50, deixa eu fazer a conta aqui. São 50 clientes, né? Tá errado essa expressão aqui. Acabei de marcar. Mas tudo bem. Não vou encher muito isso aqui. Deveria ser dividido por... Deveria ser entre 1 e I. Acho que eu copiei errado do livro. Porque eu me dei bola. E ficou por isso mesmo. Mas tudo bem. Vamos dizer que o primeiro que a gente pegue seja... Então, mas vamos fazer a conta aqui. A gente pega o intervalo de seleção. Intervalo de seleção, o que é? Eu tenho o total de 1000 e eu vou pegar a cada 50. Vamos cancelar aqui. 50 por 1000 vai dar 20. Significa que a cada 20 eu vou pegar um novo. Então, o que eu preciso pegar? O primeiro que eu pego, ele tem que estar entre 1 e, na verdade, menor do que 20. Tem que estar menor do que 20 ou menor ou igual a 20? Menor ou igual. Menor ou igual a 20. Em vez de N aqui tem que ter I. Tem que corrigir esse ponto, tá? Escolhi o primeiro. Então vamos escolher um primeiro aleatório. O primeiro vai ser o 5. Não foi o mesmo que eu escolhi? Não, o 5. A partir daqui as escolhas que eu faço vão sempre pular de 20 em 20. Então vai ser 25. De 20 em 20, 45, 65. Perdão, cometi mais um erro, né?
horário 8 da noite, eu gravando aula, tenho que terminar tudo para semana que vem. Estou aqui cansado, desde de manhã no trabalho. O M, né? Aqui eu começo com o M. E aí eu vou pulando, né? E vou continuar, 85 e assim por diante. Tá? Se vocês forem sagazes e se derem conta, se eu estou pegando no primeiro intervalo de 1 a 5 e vai de 5 a 20, lá no final vai sobrar 15. Então o último que eu vou pegar vai ser 1000 menos 15, vai ser 985. Esse vai ser o último. É uma maneira de fazer. Tá? Eu pedi quais os primeiros e quais os 5 últimos. Então os primeiros já sabem. São 5. Se vocês pegarem do último, né? Do último, por exemplo, termina em 1000. Termina em 1000. Esse é o último. Então, tu sabe que o intervalo do próximo vai ser menos 20. Né? Termina em 1000, então vai terminar em 980. Então, como eu estou somando 5, o próximo vai ser 985. Aí vocês podem pensar de trás para frente. Tira 20, 965, 945, 925, 905. Vocês conseguem os 5 primeiros e os 5 últimos. É uma maneira de fazer. Vocês podem utilizar a fórmula aqui, né? Substituir K igual a 1, 2, 3, 4, 5, achar os valores. E depois lá no final, 46, 47, 48, 49, 50. Vai dar a mesma coisa. Tá? Tentar pegar números não tão grandes, mas a lógica do processo é essa daí. Deixa eu dar uma pausa aqui e tomar um chimarrão. Continuando aqui. A questão 5 ela é de amostra proporcional estratificada. É o mesmo que tem tanto na amostra proporcional estratificada do 3, como na amostra proporcional estratificada do 2. Então, são vários exercícios parecidos, não tem por que eu fazer cada um deles. Né? Vocês pegam a lógica de um e já está bom. Uma indústria alimentícia produz 8.600 latas de leite por semana. O departamento de qualidade fará teste para verificar de peso mediante uma amostra sistemática de 25 latas de ervilha. Considerando que as latas estão numeradas de 1 a 6.000, sabendo que a primeira lata selecionada foi de 36, estabelecer quais estão os números de 4 latas seguintes das 5 últimas. A mesma lógica do que a gente fez aqui no exercício 4. É uma amostra do tipo sistemática. Começa com o primeiro, pula tanto, pula tanto, pula tanto, pula tanto. Se vocês entenderem bem o modelo de uma, vocês vão entender o modelo da outra. Então, não vou me estender demais, os vídeos vão ficar muito grandes, né? Porque eu quero aqui é fazer o básico para que vocês entendam o mais importante. Algumas escolas vêm desenvolvendo inúmeras atividades extracurriculares com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos na assimilação do conteúdo programático. Repassado de sala de aula pelos professores. Foi pesquisada a opinião dos alunos da sexta série referentes às atividades extras das respectivas escolas. Elaborar uma amostra proporcional estratificada, determinando o número de alunos de cada sexo, em cada escola, que corresponda, no primeiro cenário, a 12% dos alunos, no segundo cenário, contendo 220 alunos. Mais uma vez aqui, não é o objetivo de ofender ninguém com questão de gênero, tá? É só uma escolha padrão aqui, mesmo do livro, né? Estou pegando isso aqui, na verdade, do livro masculino e feminino, a fins de cálculo, tá? Por favor, não se sintam ofendidos com isso. A gente tem escola e tem quantos masculinos e femininos em cada escola. E aí a gente vai pegar, por exemplo, aqui, 12% da população é uma amostra proporcional estratificada. Isso aqui tem vários elementos, né? Por exemplo, 12% da população significa que vai pegar da escola A, masculino, 12%, da escola A, feminino, 12%, assim por diante. Vai ter um cálculo com 12%. Vai ter que fazer os arredondamentos para ver quanto que vai dar de cada aluno, de cada sexo e de cada escola naquela proporção.
No segundo cenário, é para conter 220 alunos. Para 220 alunos, a sugestão que eu dou para vocês é assim, soma todos os números de alunos, tá? Então, eu vou somar aqui para vocês, 111, 169, 148, 140, 35, 28, 140 e 124. Então, são 895 alunos no total, supondo que eu somei certo. Vocês podem verificar 220 alunos, quanto que representa de 895? Então, no caso aqui vai ser 220 dividido por 895. Se multiplicar por 100, vocês já vão saber. 24,58%. Então, vocês fazem a mesma conta do item A, só que agora em vez de 12% da população, 24,58% da população. Esse tem uma diferença, porque eu estou dizendo não só 12% dos alunos, mas eu estou dizendo 220 alunos. E aí vai ter aquele problema que vocês vão fazer as contas, façam as contas e mantenham vírgula tanto, vírgula tanto, vírgula tanto, vírgula tanto. E vocês vão ver que na hora de arredondar, pode ser que a conta não feche 220, pode dar 223, 219, 18 e tal. E aí vocês vão decidindo assim, quais os melhores para arredondar para cima e para baixo para que feche a conta. Tá? Tem uma arbitrariedade nesse caso e não tem muito como fugir. Eu nunca vi, pelo menos no nosso livro não tem uma teoria sobre como tratar exatamente disso. Talvez em outros livros e materiais tenha uma coisa assim, mas é isso, tá? Não se preocupem tanto com isso. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu estou cansado agora. Bom, e aí a gente tem mais duas questões. Duas questões aqui. A primeira delas que envolve números, tabela de números aleatórios. O que é uma tabela de números aleatórios? É um recurso que foi desenvolvido na época que não existia computadores e que a gente está fazendo uma pesquisa lá com 10 mil pessoas, a gente queria escolher aleatoriamente os números das pessoas e para fazer para fazer uma pesquisa e tudo mais. Como que a gente ia escolher isso? Então foi criada essa tal de tabela de números aleatórios. Existem muitas tabelas de números aleatórios, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Não muito grande. Deixa eu copiar aqui o que eu quero. Vou pegar essa primeira linha aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo copiar lá, porque antes estava dando problema. Tá, agora não deu problema de copiar os números aleatórios, tá? E aí o problema é o seguinte, quero realizar uma pesquisa com uma amostra de 10 pessoas. Suponha-se que as pessoas são um total de... Uma amostra que as pessoas são um total de 70 estão numeradas de 1 a 70. Tá, então eu vou explicar para vocês como que a gente usa isso. Então, deixa eu abrir aqui abrir para vocês enxergarem. E aí eu vou explicar para vocês como é que se faz. Tá, então existem muitas maneiras de usar a tabela de números aleatórios. Vamos dizer o seguinte. Eu quero usar a tabela de números aleatórios para encontrar uma amostra de... Vamos falar em 10 pessoas. 10 pessoas. Eu fiz meu dela aqui. 10 pessoas. E eu tenho um total de pessoas, vamos dizer que sejam 30. 30 pessoas. Eu quero escolher 10, tá? Eu vou ter que definir, e a gente pode variar isso para não ser sempre a mesma coisa na tabela. Eu vou definir uma ordem pela qual eu vou usar a tabela de números aleatórios. A ordem que eu vou definir vai ser a seguinte. É arbitrário, tá? Eu vou contar os números nessa minha tabela, desse jeito que está aqui. Eu vou contar assim. Começar para cá, de baixo para cima, de cima para baixo, depois de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, e assim por diante, tá? Vou contar desse jeito. Conforme eu vou contando,
eu tenho 30 pessoas. Então, assim, tudo que for maior do que 30 eu vou descartar. Então, vamos lá. Eu queria descartar bem descartado. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma... O que é esse daqui? Marcador, marca-texto, pincel. Deixa eu ver se o pincel vai ser bom. Não. Eu queria uma coisa que fosse bem marcante. Bem marcante. Tá. Eu achei que tinha... Se eu pegar uma cor bem forte, aqui o preto. Tá, vamos colocar... Não, não gostei. Não gostei. Então eu vou pegar esse aqui e vou riscar. Eu vou riscar os em vermelho, os que não servem, tá? Eu vou seguir assim, 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 assim. Esse aqui não serve. Maior do que 30. Esse serve. Esse serve. Esse não serve, que é maior do que 30. Esse não serve, que é maior do que 30. Serve, serve, não serve, maior do que 30. Não serve, não serve, não serve, não serve. Serve, não serve. Não serve, não serve, não serve, não serve. Serve, serve, não serve. Não serve. Não serve. Eu acho que aqui já tá bom. Aí eu vou colocar na ordem os que serviram. Na ordem, vou colocar uma outra cor aqui, os que serviram. Na ordem dos que serviram. Primeiro foi o 17. 17. Depois foi o 3. Depois foi 13, 11. 13, 11. Eu acho que eu esqueci aqui de marcar. Teve mais uns que não serviram, né? Não serviram. Ué, eu marquei, mas sumiu, eu acho. Não serve, não serve, não serve. Será que eu apertei algum botão errado? Não serve, não serve, não serve. Não serve, não serve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não serve, não serve, não serve. Serve, mas já está repetido. Não serve, serve, não serve. Não serve, não serve, não serve. Tem que ter paciência. Não serve, não serve, serve, não serve. Vocês entenderam a lógica, né? Não serve, não serve, não serve. 13, eu acho que já tinha 13. Já, então não serve também. 11 já tinha, também não serve. Não serve, não serve. 13 já tinha. 6, 6 não tinha, serve. Tá, e por diante, tá? Aí vamos lá, o que eu tô contando. 17, 3, 13, 11, 30, 30, 16, 29, 8, 2, 12, 2, 6. Deixa eu ver uma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então esse aqui já não precisa mais. Então eu usei essa tabela de números atrás com essa coisa aqui e fui encontrando os números que eu queria, e agora eu tenho uma lista de 30 pessoas. Eu vou escolher 17ª, terceira, 13ª, números aleatórios. Dá para usar de inúmeras maneiras, né? Por exemplo, se a gente está tratando de números que são de 3 em 3, números que vão até 1000, números que vão até 1000, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 572, 200, 394, 484, 417, 967, 710, e vou fazendo. Vai dar um trabalho, mas é útil. Ah, estou cansado de fazer desse jeito e eu quero fazer diagonal. Posso fazer 57, 80, 18, 91, 67 e seguir para diante. Tem muitas maneiras de usar para que a gente possa ter aleatoriedade, tá? É um recurso interessante
Já foi muito importante na estatística, mas hoje é só para vocês terem uma referência de que dá para fazer uma coisa diferente. Já deu 35 minutos de áudio de coisa. Vou terminar a última então. Regra do bolso, n sobre 1 ao quadrado. Estou bem cansado. 8h20. Utilize a regra de bolso para estabelecer o tamanho aproximado da amostra necessária para com o intervalo de confiança. Isso eu não cheguei a falar em aula. Intervalo de confiança de 95%. Eu vou falar mais, tá? Estabelecer um erro percentual de 2% percentual. Então tem os dois sentidos, né? Eu vou copiar as questões só para vocês terem uma noção, mas eu não vou resolver elas do jeito que elas estão. Então, vou fazer mais uma aqui e vou encerrar essa aula, tá? Então, a regra de bolso é essa. A regra de bolso é essa. É uma fórmula complicada, mas que ela acaba resumindo numa fórmula extremamente simples. Por um princípio complicado, os números se cancelam, não sei o que, o 4 divide por 2 ao quadrado, 3,99 e dá isso aí, tá? Ela tem que ter sempre essa questão da 95% de confiança. Significa que a regra de bolso funciona em 95% dos casos. Ou seja, se eu te fizer 1000 pesquisas, 950 delas vão dar dentro da... Fizer pesquisas fiéis, né? Sem os vieses, as falcatruas, as más escolhas, os faltas de profissionalismo, tudo que acontece. Por isso que as pesquisas não estão erradas. Também o censo atrasado, mais de 10 anos, não sabia estratificar a população. Existem muitos motivos, desde desonestidade até outras coisas pelas quais as pesquisas não funcionam tão bem, dão sempre tantas diferenças, tá? Metodológicas e tudo mais. Mas vamos supor que seja tudo bonitinho. A regra de bolso é essa. Só que o erro, ele tem que estar escrito na taxa unitária. Taxa unitária. Tá? Dizei para minha esposa que estava gravando a aula, ela respondeu. E ele é o tamanho da amostra. Dando mensagem bonitinha aqui de bichinho e beijinho. Acho que ela está feliz hoje. Então vamos lá. O que eu tenho? Vamos pegar um erro percentual. Quero fazer uma pesquisa muito precisa. Muito precisa. Quero o seguinte, o meu erro percentual quer ser de 0,1%. Tá? Se eu quero um erro, eu quero saber lá o resultado da pesquisa que vai me dizer um percentual assim, o cara está entre 98,1% e 97,9% de intenção de voto. Assim, tipo, quero lascar, quero isso. Então vamos lá, primeira coisa que tem que fazer, transformar isso aqui numa taxa unitária. O que é taxa unitária? É transformar o que é natural para a natureza. 100% não é natural. Dividir por 100 vai ser natural. 0,001. Esse é o meu erro. Agora eu quero achar o tamanho da amostra que eu preciso ter para ter esse erro tão pequenininho. Sai, senhora calculadora. Eu vou ter que pegar 1 e dividir por esse número elevado ao quadrado. Ao quadrado. Eu acho que eu sou matemático, né? Eu tenho que saber fazer essa conta ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Eu já tenho 0,0. Eu vou ter que acrescentar mais 3 zeros. 2, 3, 0. Tá? Só para vocês não acharem que eu sou muito inteligente, porque eu não sou, e porque eu estou cansado, tá realmente isso. 0,000001.
Tá? Agora eu tenho que fazer o inverso disso. Inverso disso. O que eu tenho que ter aqui? Surpreendente. 1 milhão de pessoas entrevistadas para chegar num erro de 0,1%. O número da amostra tem que ser brutalmente grande. Por isso que as entrevistas de eleitorais elas não passam de 4 mil pessoas. Porque é muito difícil de tu melhorar o erro. Tu precisa... É quadrático. Tu tem que multiplicar o quadrado para conseguir melhorar. Para 1 milhão de pessoas. Tá? Então vamos fazer um caminho mais simples. Vou fazer um exemplo mais simples. Tá? Eu não tenho 1 milhão. Tenho R$1.000. Custa R$1.000 cada entrevista. Então vou fazer o caminho contrário. Tem R$1.000. R$1.000. 1.000 pessoas. Qual que vai ser o tamanho do meu erro com 1.000 pessoas? O que eu vou ter? O 1.000, que é o n, vai ser 1 sobre e ao quadrado. Vamos resolver isso aqui. Multiplica em cruz, né? 1.000 e ao quadrado igual a 1. Então, e ao quadrado igual a 1 sobre 1.000. Como é que divide 1 sobre 1.000? 0,1, perdão. 0, 0, 1. Aqui é 10, 100 e 1.000. Então, o erro que eu tenho vai ser raiz de 0,001. Ah, não deve ser tão ruim assim, né? Vamos fazer a conta, então. Raiz 0,001. Tirar a raiz. 0,3. 0,03. 1,3162. 1,62. Como é que eu transformo isso aqui em porcentagem? Tem que multiplicar por 100, move duas casas. Eu tenho 3,162% de erro percentual. Eu consigo saber, deu 90% para o candidato. Eu consigo saber que ele tem entre 93% e 87%. Reparem isso, para um erro numa pesquisa de 3%, eu entrevisto 1.000 cabecinhas. Para um erro de 0,1%, claro que é mais preciso, mas convenhamos, não muda tanta coisa. Eu tenho que entrevistar 1 milhão de pessoas. Então, nesse custo-benefício do que a gente vai fazer, na prática, o que mais se faz, né, o que mais se faz na prática das pesquisas, o que eu mais vejo fazerem, é multiplicar por 4. Eu multiplico por 4, pego 4.000, e aí o erro que era de 3,16 passa a ser mais ou menos 1,6%. Estou fazendo correto aqui? Dividir por 2, acho que é mais ou menos isso, mais ou menos 1,6% percentual. Ou então 2,5%, 2% porque daí tem uma taxa de pessoas que a gente consegue entrevistar que são acessíveis, né? Ainda assim, uma pesquisa dessa com 4.000 pessoas custa milhões para fazer. Milhões. É muito caro fazer pesquisa estatística, pesquisa eleitoral. Custa milhões. Tá? 1 milhão, 2, 5, 10, dependendo da qualidade. É ligação, é contactar as pessoas, é visitar as pessoas, cada pessoa vai entrevistar 40, vai ter 100 funcionários comendo, caminhando, indo atrás, voltando e tal. Depois computa tudo numa empresa, no computador e tal. É muito caro fazer uma pesquisa eleitoral. A última vez que eu vi estava na ordem dos milhões. Então,
não é simples, tá? Mas aí eu termino com uma aula muito grande, dessa vez 45 minutos, mas é para o benefício de vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Não acredito. Eu não mostrei a conta. Agora que estou vendo. Não mostrei a conta. Ah, meu Deus. A conta está aqui. Pobre de vocês. Eu não sei editar esses vídeos. Vou explicar de novo. Haja paciência. A fórmula n sobre 1 ao quadrado, 95% de confiança, o E tem que ser a taxa unitária e o N é a amostra. Eu fiz as contas, depois vocês podem olhar na Jamboard, que se o erro é 0,1%, ele dá 0,001 na taxa unitária, faz a conta, acha 1 milhão. Se o N é 1000, faça a conta inversa do E, dá 3,16%. E depois eu falei da pesquisa aqui. 1000 perdões, cometa esses erros. Espero que pelo menos deu para ter entendido quando eu falei, tá bom? Abraço, pessoal. Desculpa aí que eu não sei editar vídeo e melhorar a situação.